o mercado vai ficando aquecido, tá? Dezembro vai andando, os clubes da Série A, que terminaram de jogar há bem menos tempo, começam a se mexer no mercado e a gente já tem, a partir dessa edição aqui, acertos mais concretos e já envolvendo um dos dois representantes do Nordeste da Série A, no caso, o Bahia, Cássio. Nessa quarta-feira, dia 17 de dezembro, ainda não foi oficializado pelo clube nas redes sociais, mas a gente já tem reportagens de vários sites, inclusive do GE, cravando, tá, a negociação entre Grêmio e Bahia com o atacante Christian Oliveira, conhecido também como Kike Oliveira, tá? Jogador da seleção uruguaia, tá, Cássio? Jogador que realmente 23 anos. integra a seleção do Uruguai, disputou as eliminatórias inteiras, tá? Em relação a jogos, entrou em campo 8 vezes pela seleção uruguaia nessa temporada de 2025, 5 delas como titular, mas Lembrando que Lúcio chegou a defender a seleção isso, uruguaia também. esteve em todas as convocações. Várias partidas ele acabou não sendo acionado, mas 8 delas ele entrou e 5 como Ou titular, seja, o Bahia está contratando um jogador que vai para a Copa. com alto potencial de ir para a Copa do Mundo, tá? E aí, Cássio, é um jogador que estava no Grêmio, tá? Foi um grande investimento do Grêmio, mas que Os sai. números foram Isso. É. ok. Mas que sai do Grêmio com a torcida do Grêmio tratando assim. Eu vi um post de 2 dias atrás, fazendo pesquisas, né? De mais dias, na verdade, dia 10, 12, dizendo assim: jogadores que precisa dar um jeito de sair, tá? E ele era citado. Veja, apesar do potencial econômico do Bahia, considerando o investimento que o Grêmio fez no jogador, a idade que ele tem, o potencial e até a fase que ele tem pela Sim, seleção uruguaia, esse é o motivo de ele estar indo para o Bahia nesse momento. Então, exatamente. assim, o torcedor do Bahia, em vez de ficar desconfiado com esse desempenho que ele teve no Grêmio, é enxergar isso como o que possibilitou ele estar sendo contratado. Porque o cara continua. Veja, com 23 anos, significa que é uma temporada. É uma temporada mais ou menos. 39 jogos, juntando tudo, agora até com as eliminatórias, 39 jogos no ano. Na Série A, pelo Grêmio, foram 2 gols em 22 jogos. Assim, Isso. muito, é modesto. Sim. Mas se o cara está sendo. Se o cara está sendo chamado para uma seleção no peso da seleção uruguaia, o Bahia já tem o lastro de ter tido um jogador com idade próxima, de ter tido um acerto, que foi a maior compra, a de Lúcio foi a maior compra e virou a maior venda. Assim, é natural que o Grêmio enxergue esse mercado, ainda que ele não está indo lá no Uruguai contratar, como tinha sido no caso do Luciano Rodrigues. Eu não vejo essa temporada fraca, eu não vejo como determinante para isso, não, porque aí você vai para os Estados Unidos, ele estava no Los Angeles FC. 14 gols em 35 jogos. Sim. Assim, é outro nível, ok, mas já era bem diferente. No Boston River, que o Bahia enfrentou na Libertadores, na fase preliminar da Libertadores de 25. 6 gols em 24 jogos. Assim, tem números interessantes. E isso, detalhe, isso em 23. O jogador tinha 21 anos. É muito novo ainda. A gente está fazendo essa gravação sem os valores dessa negociação. Mas eu posso dar os valores, Mas Cássio. ainda que para o Bahia, no fim das contas, é um clube que a gente avalia agora e se for 20 ou 40, meio que. Deixa eu dar a geral do que se tem sobre essa negociação, tá? Primeiro, eu vou dar os números que o Grêmio pagou nele, Certo. tá? O Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares, tá? Foi um jogador de 25 milhões e 600 mil reais. Mas era um jogador que de fato teve dificuldades de adaptação no Grêmio, Cássio. Inclusive, na reta final da temporada, ele voltou para Montevidéu. Ele tinha todo o interesse de vestir a camisa do Nacional do Uruguai, tinha proposta, queria vestir a camisa nacional do Uruguai e o Grêmio negociava até ontem com o Nacional. Qual era a proposta do Nacional, tá? Pra gente tentar entender como foi o acerto com o Bahia, que foi um empréstimo até o final do ano com o Bahia. O Nacional, a proposta foi R$ 1 milhão, 971 mil, por um ano de empréstimo. 1 milhão para ter o empréstimo de Cristian Oliveira até o final do ano com opção de compra. O Grêmio recusou essa proposta, tá? O Grêmio recusou essa proposta. Cruzeiro e São Paulo também estavam orbitando essa negociação. O Bahia veio e fechou por empréstimo. O que é que a gente vai descobrir nos próximos dias? Se é um empréstimo, por exemplo, com obrigação de compra, que o Bahia já trabalhou com esse tipo de empréstimo, tá? Pode ser um empréstimo com obrigação de compra no final, diferente da proposta do Nacional, que era opção de compra.
Então a gente vai ter que ver, tá, como o Bahia vai como foi essa negociação, que vai ser exposto dessa negociação do Bahia, do Grupo City, com o Grêmio, mas é um jogador que me chamou a atenção, não a repercussão negativa dos torcedores do Grêmio, que tiveram um ano ruim, de frustração sobre ele. Mas o pouco que eu vi no Twitter, nas redes sociais, da torcida do Bahia questionando. Inclusive, eu vi postagens, Cássio, colocando uma espécie de um pacote que o Bahia fez 2 contratações da segunda página da Série A, colocando na mesma prateleira Cristiano Oliveira e Fabiano. E pelo amor de Deus, Fabiano, lateral direito do Ceará, que estava livre no mercado e o Bahia pegou, não são 2 jogadores da mesma prateleira. Esse jogador aqui, ele teve um ano ruim. Um jogador de 23 anos. Jogador que, como o Cássio falou, possivelmente vai disputar a Copa do Mundo, tá? Um jogador interessante, um jogador da seleção uruguaia, e que me surpreendeu um pouco essa repercussão negativa. Eu achei que foi muito na onda da própria repercussão negativa da torcida do Grêmio, sabe? Você vai fazer aquela pesquisa básica e ver a torcida do Grêmio solta fogos, não sei o quê, nos livramos. Mas não é assim o futebol, tá? Não sei se o torcedor do Bahia tá temendo algo parecido com o que aconteceu com o Rodrigo Nestor, tá? Que gerou uma obrigação de compra e foi um jogador que na reta final começou a mostrar Já um começou a pouco. mostrar, na realidade. Na reta final. Mas, sabe, primeiro, a gente não sabe ainda a costura financeira. Segundo, cá entre nós, Cássio, você até já falou. No Bahia de hoje em dia, o torcedor tem que se É, desligar um pouco dessa questão financeira, né? assim, Hum, até que alguém sinalize que a conta vai pro Bahia e tal, porque assim isso. não. Se for 20, 30, ninguém vai dizer, eita, economizou, ficou caro e tal. E aí, Cássio, para a gente fechar essas movimentações do Bahia no mercado, né? Foram 2 movimentações concretas já, não foram oficializadas pelo clube, mas 2 negociações que a imprensa já dá como definida, de Kiko Oliveira e a de Fabiano, e também a compra de Ronaldo, que já estava no Bahia, tá? E o Bahia diz que até o valor fechou um pouco mais de 5 milhões. Vou ter que atualizar no blog, viu? Essa aqui Isso. saiu antes aqui do blog, tava Fechou até um pouco mais, Cássio. Quando você for atualizar, parece que quando fez a conversão, mas fechou acima de 5. Parece que era 1 milhão um vencedor aqui, viu? Porque foi uma contratação contestada por torcedores e pela imprensa, vulgo nós aqui. Sim. No fim das contas, fez o papel e ainda saiu uma negociação milionária É. nesse porte. Então, E a gente vai agora dar uma olhada no elenco do Bahia, tá? Que eu montei aqui em parceria com o nosso Ravel Pinheiro. E a gente tem aqui, Cássio, um pesado elenco do Bahia, tá? Os jogadores que estão marcados aqui com essa setinha ao redor que simboliza o retorno, tá? São jogadores que estão retornando ao clube de empréstimo. Desses que estão retornando, a gente tem Denis Júnior, goleiro, a gente tem Marcos Vitor, Vitor Hugo, os 2 zagueiros, Miqueias, volante, Jota, tá? Um volante também, volante meia esquerda, e Matheus Bahia. Eu acho que Matheus Bahia poderia ser considerado, tá? Porque Iago Borducci mostrou muito pouco. Não sei se o Bahia conseguiria encaminhar uma negociação. E Matheus Bahia é um jogador que foi muito bem no Ceará. É um jogador que eu posso garantir aqui que todas as equipes da B e da A- queriam contar com o Matheus Bahia. E não sei se vai ser utilizado como uma moeda de troca. Já vi rumores muito por alto que o Bahia poderia ter interesse em William Machado, zagueiro do Ceará. O Ceará gosta muito de Matheus Bahia. Não sei se poderia ser envolvido na negociação. poderia ser envolvido, mas com um retorno financeiro considerável para o Ceará, porque eu acho que só nesse perfil assim, não Não, sai, sim, não sai sim, sim, negócio, sim. não. Como foi Pulga, tá? Ele foi como o empréstimo dele foi um contrapeso, o dele de Marcos Vitor, né, zagueiro, Além dos foi um 16, 17 contrapeso, milhões além que. dos 16 milhões, tá? Que o Bahia pagou em Pulga, que foi baratíssimo, né? Baratíssimo. Não, ficou barato. Né? Ficou Não, barato. era muito promissor, mas pelo que fez depois É. ficou realmente barato. Então a gente tem aqui ainda sem muitas novidades, sem grandes saídas, tá? Eric tá até marcado aqui como lesionado, mas já não está mais lesionado. Queria até passar para vocês, a gente teve um probleminha aqui no nosso sistema visual um pouquinho antes de começar o programa. O que a gente fez não atualizou.
Então isso aqui é um print de tela, tá? E não deu tempo da gente corrigir essa informaçãozinha que Eric já tá recuperado, então desconsiderem essa sinalização aí de Eric tá machucado. Aí a gente olha pro elenco, Cássio, a gente segue na expectativa de um goleiro com perfil para chegar e ser titular. Porque apesar dos 5 milhões de Ronaldo, Isso. não resolveu pra mim ainda Foi essa questão. melhor do que os outros, mas não resolveu. Marcos Felipe tem contrato até junho, mas sequer é considerado, né, Não, eu acho a que isso permanência. errou a parada. Queimou demais, tá? João Paulo ficaria como um terceiro goleiro e o Bahia precisa de um primeiro goleiro. Muita gente empurra Everson do Atlético Mineiro pro Bahia, Porque mas o Bahia já isso tentou, veja, o Bahia é, tentou uma vez e eu vi as informações mais da imprensa mineira levantando essa possibilidade que o Bahia iria mais fazer um investimento maior. Assim, faria sentido. O clube tem muito disso, de ter um desejo antigo, de querer e tal. É um detalhe, acho um ótimo goleiro, mas veio de um lado, né, sim, não houve uma sinalização do outro. Embora do outro tenha ficado mais difícil nesse modelo do SAF, muito tem sido fechado. Sai uma coisinha ou é. outra, mas também é mais difícil sair uma coisa ali do Bahia sobre um real E interesse, né? dessa vez eu não vi muito uma realmente, como o Cássio falou, ecoar de todos os lados. Eu até já vi gente desmentindo que não teria fundamento, tanto que a gente nem trouxe aqui como especulação, tá? Então, Cássio, eu imagino aqui, tá? Claramente um goleiro, tá? Claramente um goleiro, talvez mais um zagueiro e, obviamente, centroavante, tá? William José, nota 6 na temporada, pro que o Bahia imaginava, pro que o Bahia precisa. Lembrando que o Bahia já vendeu o Thiago, que vinha despontando muito bem, tá? Thiago, ele faz uma reta final de temporada ali, depois da final da Copa do Nordeste, quando ele é artilheiro da Copa do Nordeste, né, o Bahia utilizou o time reserva muitas vezes na Copa do Nordeste, por isso Thiago foi artilheiro. Na reta final da Série A ele foi bem importante, ele jogou mais, só que já foi negociado para Major League Soccer, né, Cássio? E já teve a vinda de Thiago. Veja, ele termina ali como artilheiro da Copa do Nordeste. O Bahia jogando com reserva, goleia, ele acaba virando artilheiro, gol na semifinal contra o Ceará, Isso. decide também. Então, foi uma venda excepcional, acho, na casa de 38 milhões de reais. Isso. Essa tá no blog. É uma das maiores vendas do Nordeste, até para atualizar aqui como é que tá o ranking é liderado por Luciano Rodrigues. Só posicionar rapidamente aqui, um segundo. Que o ranking vai ser tomado por jogadores do Bahia, né? De compras e Não, nesse vendas. momento é só Pedro Lima, que é a diferença. Veja, não, também tem Wagner Leonardo. Até atualizando assim, da forma como eu conto no blog, galera, a parte que fica do clube. Se um outro clube tinha 15%, eu desconsidero, 15% conta para o outro clube. Até porque de vez em quando tem dois clubes do Nordeste que tem o mesmo jogador, cada um conta, enfim. Nessa minha conta, é por isso que eu sempre friso dessa forma, nesse método, Luciano Rodrigues, 109 milhões, 109,6 milhões. Biel, 48 milhões. Pedro Lima, 42,8. Por exemplo, Pedro Lima foi vendido por 60, só que o Sport não tinha direito a 60, tinha direito a 42,8. Thiago, quarto lugar, Fred, 38 milhões para o Orlando City. Quinto lugar, surreal, Tassiano. A forma como foi a notícia informada na época era de 32 milhões para o Santos. Wagner Leonardo, do Vitória, 26 milhões. Sétimo lugar ainda é Chaves, do Bahia para o... Não, na verdade, né, aquilo foi aquisição. Aqui foi o Bahia vendendo Chaves para o Lange da França, 25,7. Oitavo, Moisés, quando o Fortaleza vendeu para o Cruz Azul por 22, depois recomprou. Nono, Gustavo Mancha, que o Fortaleza vendeu esse ano. Ou seja, falta um pouquinho ainda para o Bahia Sim, fazer o top sim. 10. O Bahia vendeu O top 19,8 tem sim, milhões. mas o top 5 E, rapidamente vai e o tomar. 10º, Lucas Ribeiro, do Vitória para o Hoffenheim. Ou seja, o Bahia tem 1, 2, 3, 4... Tem 5 dos 10 primeiros. Sim. Agora, nas compras, a única exceção é Moisés, na recompra, quando... Eu acho que na compra o Bahia vai dominar rápido. Nas vendas, fica assim que, por exemplo, aí o Sport vende Zé Lucas, aí o Fortaleza vende o menino, alguma da revelação. É mais sem controle, sabe? Então é isso, tá? A gente tem um primeiro scanner aqui do Bahia. Vamos fazer mais atualizações do mercado. Vamos trazer Ravel, tá? Para detalhar melhor a situação aqui com a gente. Hoje não tivemos Ravel porque precisamos fazer de forma meio emergencial, né? Com essa notícia da contratação de Kiki, a gente não tinha ajustado nada com Ravel. A gente tá no meio ali do horário. Eu ia dizer do horário comercial, mas são 8h30 da noite quando a gente tá gravando esse vídeo. Mas é um horário que a gente não tinha como trazer Ravel, mas a gente faz essa atualização, tá? E vamos ter outras sempre que tiver uma movimentação de mercado, tá? Esse programa, ele
vai vir em dezembro e janeiro quantas edições forem necessárias. Se tiver que ser uma por dia, vai ser uma por dia, duas por dia, vai ser duas por dia, tá? Segue atento aqui ao nosso feed, porque a gente vai ter sempre novidades, tá? Relacionadas a todos os times que a gente acompanha mais de perto. E agora a gente entra na Série B, Cássio, e é até engraçado, porque no programa de terça-feira, né, no pro segundo mercado que a gente fez essa semana, eu abri o nosso vídeo dizendo que o quarteto que foi rebaixado, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, ainda estava muito congelado no mercado. Inclusive congelado nas especulações. A gente não tinha nem muita notícia, ou quase nenhuma notícia de reforços que interessassem a esses clubes. Todos, no caso todos, exceto o Sport, fizeram as mudanças de treinador, tá? O Juventude com Barbieri, o Fortaleza com Carpini e o Ceará com Moza. E já começava também a gente ter notícias de saídas, de clubes interessados em jogadores que estão deixando essas equipes. Mas movimentações de chegadas, nem especulações concretas a gente tinha. Eis que, 24 horas depois, surgem pelo menos as primeiras especulações, tá? Notícias que circulam nas redes sociais, sem uma confirmação mais clara, mas a gente Mas já vê mercado é isso. isso, triangulações da imprensa de Santa Catarina, confirmando a movimentação na imprensa do Ceará, a gente vai juntando as peças, tá? Começando pelo Ceará, Cássio, 3 nomes surgiram com alguma força nessa, nessa quarta-feira, tá? 2 deles me chamam a atenção por serem de um patamar talvez abaixo do que a gente imagine que o Ceará transite. Um deles, com certeza, e eu vou começar por ele, Cássio, que é o volante Flávio, tá? Que estava no Figueirense. Um jogador que, como o Cauê Diniz, que é o nosso especialista em jogadores, e eu precisei consultar Cauê Diniz, justamente em nomes como Flávio, que não estão tanto no nosso radar, Cauê destacou um ponto importante, que Flávio, em 2025, com o Figueirense na Série C, Cássio, ele foi titular em 9 de 14 jogos, tá? Que entrou. Das 19 partidas do Figueirense na Série C, ele foi titular em 9. O que mostra que ele foi o dono da posição no Figueirense, que foi um time de meio de Ele tabela. começou o ano na Inter de Limeira, no Sim, Paulistão. Inter de Limeira que foi mal no Paulistão. De lá vai pro Figueirense. Termina a temporada com 36 jogos. E até levou também um dado do gol bem interessante, né? Porque ele joga 14 vezes. E Fred falando da quantidade de jogos como titular. A minutagem foram 683 minutos. Ou seja, para 14 jogos sim, é uma participação um pouco abaixo, né? isso. Mas qual seria o ponto de interseção para que ele tenha entrado no radar do Ceará? Obviamente não foi nada que ele tenha feito em 2025, tá? O ponto de interseção volta para 2023, quando Mozart trabalhou com Flávio no Mirassol. Então, essa é a única explicação que a gente enxerga como Não é o plausível, ano do né? acesso Mirassol. Mirassol Não, não é subiu, o ano do acesso. subiu em 24. Isso. Então a gente tem nesse primeiro nome aqui de Flávio, um nome que me surpreende por ser de fato um jogador de terceira divisão e sequer um destaque da terceira divisão. O grau de confiança de Mozart nele realmente tem que ser muito, muito alto, Cássio. Agora, ele tem um passado, né, que já rodou um pouco mais em times de maior camisa, mas segundo o Cauê, repito, parte aqui do conteúdo que a gente traz, Cauê é o nosso especialista, não pode estar com a gente aqui na mesa durante essa gravação, tá? Mas nesse momento é difícil, tá? É, entender tamanho elo entre Mozart e Flávio para colocá-lo como pauta do Ceará, se é que de fato é uma pauta. Repito, a gente aqui trata com o que nós estamos colhendo das redes sociais. Nem eu, nem Cássio, a gente está telefonando, está apurando, está indo atrás de confirmações relacionadas a esses jogadores, tá? Saindo de Flávio, a gente entra em Alex Silva, tá, Cássio? Jogador que inclusive foi do Sport, tá, em 2015. Caramba, lembrava
Caramba, de jeito nenhum. Eu também não lembrava, não, Cássio. 4 jogos, mesmo. Cauê disse que foi quando ele estourou, né, a idade da base do Grêmio, ele foi emprestado ao Sport. E Alex Silva também foi ex-atleta de Mozart. Só que nesse caso faz mais sentido porque foi agora, no Curitiba, campeão da Série B de 2025, tá? Na visão de Olha, Cauê, Flávio, enquanto o Flávio é um jogador de 25 anos, ele tá na maturidade, né, ali do futebol profissional. Alex Silva já é um pouco mais rodado, tem 31 anos. Inclusive, dá pra ficar muito claro, teve uma passagem do Sport em 2015. Agora, Fred, ele tem uma presença maior no Coritiba, tá? Assim, nesse caso, sim. se Flávio tem essa ligação com Mozart, Alex Silva tem outra ligação com Mozart, mas mais recente, mas sendo mais útil do que Flávio foi. Aí, por exemplo, Flávio, os números não se apresentam tanto, mas é um jogador que agradou a Mozart na passagem do Mirassol. A de Alex Silva, independentemente da ligação dele, da proximidade dele com Mozart, os números são interessantes. Por exemplo, ele sendo no lateral direito, isso na Série B, 25 jogos, 1968 minutos, jogou bastante o campeonato, 2 gols, 3 assistências, assim, uma participação bem mais promissora, tá? Assim, agora, era um Coritiba, Fred, queria pra Série A, mas aí Alex vai ficar na B, assim. sim. E aí, Cássio, qual é o diagnóstico que Cauê Diniz me mandou sobre Alex Silva, tá? Ele fala que é um jogador que rodou, sem se firmar em nenhum clube, até se encaixar naquele Vila Nova de 2022 de Alan Al, tá? No segundo turno da Série B. Aí ele destaca alguns pontos. Ano passado, estava no Mirassol, tá? Ou seja, também veio com Mozart desde o Mirassol, mas foi reserva de Lucas Ramon. Tá? Lucas Ramon, que até se firmou como titular do Mirassol. Lucas Ramon começou a temporada de 2024 no Sport, se tornou terceiro reserva, né, da lateral direita. No dia que os dois que estavam à frente não puderam jogar, Sosso colocou Fabrício Domingues e ele pediu para ir embora. Que é um volante que joga, um volante que chegou a atuar como atacante, como volante, com tudo, é que na hora que foi para a lateral direita o cara largou. Isso. E detalhe, o volante que nessa temporada foi titular em todos os jogos do Cerro Porteño na lateral direita. Tá? Virou lateral direito. Mas ele se revoltou, porque ele era reserva de Pedro Lima, ele era reserva de Rosales. Quando chegou o dia dele jogar, os dois, um estava na seleção de base e o outro estava machucado. Quando chegou o dia dele jogar, o treinador colocou um volante, aí ele pediu para ir embora, foi pro Mirassol, ganhou a posição, tá? Que era de Alex Silva, e até hoje é titular do Mirassol. E Cauê diz que ele sai do Mirassol, chega pro Curitiba, tá? Com o Mozart, Mirassol de Mozart de 2024, Curitiba de Mozart de 2025. É o jogador mais utilizado na lateral direita, é o titular da maior parte da campanha. Porém, eu vou trazer aqui a sentença de Cauê, tá? Muito mais por falta de concorrência. Cauê considera que é um lateral B-, tá? Que não seria um lateral para ser titular de um clube como o Ceará, que a gente imagina aqui, certamente entre os 4 favoritos ao acesso. Lembrando que o Ceará, Cássio, ele tinha Fabiano, tá? E Rafael Ramos, e Fabiano já não tem mais. Vamos ver como vai ficar a situação de Rafael Ramos. Daqui a pouco a gente até passa pelo elenco do Ceará. E outro lateral direito, esse sim, bem mais interessante, tá? É JP Sherman. Tá? JP Sherman, garoto do Santos, desperta interesse do Ceará e do Vitória, tá? Detalhe, Cássio. Tanto a notícia de Alex Silva quanto a notícia de Flávio são notícias mais estruturadas, tá? São notícias que repercutiram mais. JP Sherman foi um interesse que foi citado. JP Sherman me chamou a atenção quando vi assim, pela idade, 19, eu disse, caramba, esse cara tá em atividade. Aí eu fui ver assim o histórico sub-20. Ele já joga como profissional pelo Santos, Fred, em 2024 e pelo sub-20 2024, certo? Sim. Então beleza, subiu profissional. Ele jogou no sub-20 em 2025 também. E também jogou no profissional. Aí eu disse, meu irmão, agora faz sentido. Eu disse, pô,
É muito novo ainda. Isso. Né? E é um jogador muito promissor. Mas foi pouco utilizado nessa. Muito Detalhe, pouco. ele foi mais utilizado em 24. Por isso que eu tive essa impressão. Pô, E por isso que 36 Cauê. jogos em 24, 14 em 25. E por isso que Cauê tá colocando em todas as listas. Nas listas de Por que não reforços. está sendo utilizado? Porque Cauê enxerga pela idade, pela utilização, pela baixa utilização em 2025, um jogador que o Santos colocaria numa prateleira para dar mais visibilidade, tá? Claro que o Vitória, em tese, pode ser um destino melhor por estar na Série A, mas ao mesmo tempo, no interesse do Santos é que ele jogue mais. Então, no Vitória, ele vai ter uma concorrência mais acirrada para jogar. E outra, Santos e Vitória disputaram a permanência nessa temporada. Talvez seja mais tranquilo para o Santos emprestar um jogador para um clube que vai jogar a Série B. Então, entre JP Sherman e Alex Silva, mesmo sendo um jogador extremamente experiente, acho que tem 31 anos, se não me engano, o Alex 31. Silva, né? E o JP Sherman, recém-saído das categorias de base. Não necessariamente é um ou outro, né? Não, pode até ser os dois, mas. Até porque são perfis técnicos e físicos tão diferentes que não, assim, não faz sentido. Ó, se não for Alex, o lateral é JP Chemon. Na verdade, pode contar com as duas peças que são características assim diferentes, assim. Perfeito, Cássio. Vamos então dar uma olhadinha no elenco do Ceará, tá? Que a gente tem nesse momento. Como eu estava dizendo, vamos olhar ali para a lateral direita. Você tem Rafael Ramos com contrato. Jogador caro, tá? Não sei como é que o Ceará vai resolver essa equação de Rafael Ramos. Por isso que eu não considero que JP Sherman, se Rafael Ramos ficar, não dá para pensar nos dois vindo, tá? Mas um deles seria interessante. Lembrando que Dieguinho, que fez uma ótima Série A como volante, ele é lateral direito Assim, de ótima origem. a ponto de uma permanência até Ser difícil, né? ser difícil. Isso. Tá? Então, esse é o desenho aqui do elenco do Ceará. Não temos novidades relacionadas a esses jogadores aqui nos últimos dias. Uma novidade que tem é que um ex-volante do Ceará, tá? Lourenço, estava ali flutuando no mercado, foi apresentado oficialmente, tá? A contratação oficializada pelo A Goiás. gente já tinha mostrado isso no mercado. Isso. Estava na negociação avançada e hoje foi oficializado. Lourenço será jogador do Goiás, concorrente direto do Ceará, ali pelas primeiras posições da Série B, certamente, tá? Aqui vale muito a gente ficar acompanhando William Machado, Dieguinho, os dois jogadores mais valorizados, tá? Pelo que fizeram na Série A dessa temporada, tá? Atenção também, obviamente, a Vina, que tem contrato, mas há uma grande dúvida, acabou ficando muito marcado aí com esse rebaixamento. Outro foco de atenção é a lateral esquerda, que está completamente Vai jogar deserta, com né? 10. Isso. Matheus Bahia seria o principal interesse em renovar, mas dessa vez não tem negociação direta com Bahia, como teve Eric Puga, para garantir a permanência, tá? Bahia que inclusive levou o Fabiano do Ceará, mas levou frete grátis, né? O jogador ficou sem contrato. Então, esse é o scanner que a gente faz do Ceará. E agora a gente passa para o Fortaleza, Cássio. Fortaleza que surgiram nomes, tá? Dois deles relacionados ao Atlético Paranaense, tá? Esse a gente chegou a comentar no programa que a gente fez essa semana, Luiz Fernando, e é um excepcional nome, Elogiamos, né? inclusive, Isso. Esse é assim, um nome que todo mundo vai querer na Série B se realmente o Atlético Paranaense colocá-lo no o jogador que mercado, não tá? quer muito, assim. Para ele já foi até difícil aceitar jogar a Série B pelo Atlético. Agora que sobe de novo, ficar para a Série B, porque é um jogador, Cássio, com possibilidade de Série A. E aqui, diferente da situação do Ceará, de JP Sherman, que teria o interesse do Vitória e do Ceará, e eu acho factível que o Santos até dê preferência ao Ceará, aqui eu acho que faz mais sentido ele ir para o Faz. Vitória, tá? Qual é a carta na manga do Fortaleza? O interesse do Atlético Paranaense em alguns dos jogadores de peso do Fortaleza. Muitos com mercado de Série A, fácil. Então, o Atlético Paranaense pode querer usar Luiz Fernando, tá? E até o próprio lateral esquerdo Fernando, que é outro jogador, esse nome surgiu hoje, tá? Ou seja, estão surgindo nomes do Atlético Paranaense, que pode realmente dar a entender que estamos falando aí de negociação envolvendo talvez até compra de direitos de jogadores do Fortaleza que interessam ao Atlético Paranaense. A gente tem batido muito nessa tecla, né?
que o elenco do Fortaleza não desvalorizou E o Atlético, demais, né, embora Cássio? tenha investido forte na segunda divisão, mas ele, obviamente, como quase todo mundo que sobe da segunda divisão, ele precisa incrementar o elenco com peças da primeira divisão e talvez, pela capacidade técnica que o elenco do Fortaleza tem, talvez seja o caminho mais acessível para essa qualificação imediata. Porque é imediata mesmo, já tem tabela. Meu irmão, é até bizarro que o Campeonato Brasileiro tenha acabado no dia 7 e a tabela já tenha saído essa semana. A tabela da próxima edição. Cássio, deixa eu dar a sentença de Cauê sobre Fernando, tá? Sobre Luiz Fernando e Bosquilha, que a gente vai falar depois, eu nem pedi a ajuda de Cauê, porque são jogadores que a gente conhece muito bem, tá? Tanto o Luiz Fernando quanto o Bosquilha. Alguns jogadores que fogem um pouquinho mais do nosso radar, a gente pede socorro ao nosso especialista, Cauê Diniz, tá? Eu vou ler aqui o que Cauê me mandou sobre Fernando, tá? O jogador que fez parte das minhas listas de indicações no passado, mas eu escanteei esse ano porque parou de mostrar futebol. Ele desponta na Chape de 2022, aquela Chape de Dalpozo, tá, na segunda divisão. Ele era ponta, foi adaptado para lateral e respondeu muito bem nessa adaptação. A partir de então ele virou lateral esquerdo. Despontou a ponto do Atlético Paranaense comprá-lo, tá? E já são 3 temporadas no Atlético Paranaense. E segundo o Cauê, 3 temporadas fracas, tá? Disse que ainda foi titular na Libertadores de 2024, mas foi perdendo espaço com a chegada de Esquivel. Nessa temporada virou terceiro reserva, tá? Porque, além de Esquivel, é um garoto da base, Léo Derek, que a gente até já falou sobre ele, que poderia integrar algumas listas, né? De reforçar, mas esse garoto da base, Léo Derek, ganhou a condição de reserva. Ou seja, Fernando foi para fundo de elenco, tá? E aí Cauê ainda E aí vira colocou. moeda de troca natural. Cauê ainda colocou um adendo. É odiado lá, porque erra demais nas tomadas de decisão, tá? E aí ele conclui: se for para contratar, é para tentar recuperar e apostar que 2022 não foi uma exceção. Essa é a sentença de Cauê Diniz sobre Fernando. Então a gente tem Luiz Fernando e Fernando, tá? Ponta e lateral, até os dois jogando mais pela esquerda, do Atlético Paranaense, que são os primeiros nomes que são vinculados ao Fortaleza de 2026. E surgiu Bosquilha. Interessante, viu? Mas assim, é a Sempre vai ter um oficialização. mais. É a oficialização da ida pra Série B. Pô, Fred. Mas eu gosto, detalhe. Vai jogar o quê? Série B. Pô, então não é... Veja, qual o problema? Qual o problema de oficializar que tá na Série B? Mas tem um certo. Se for. Porra, Não, eu concordo, mas tem um certo simbolismo. eu acho. Que você é aquele meia que não é considerado em nenhum time da Série A. O anúncio do treinador, eu acho que é mais do que Bosquilha. Sim, talvez. Mas Carpini ainda pisa mais na Série A. mas veja Bosquilha só. não pisa, né? Mas o Fortaleza não vinha tendo esse perfil de treinador. Não vinha. Então, assim, na hora que o Fortaleza foi pra Carpini, ó, já entendi. Detalhe, pra mim é muito mais. Eu concordo com o que você está trazendo, mas eu acho que foi muito mais esse entendimento de que vai jogar a Série B. Pra mim foi muito mais quando trouxe Carpini. Porque Porque, Bosquilha. detalhe, não é Carpini pra recuperar na primeira divisão, é Carpini de largada. Carpini como referência Juventude de 2000. Então, assim, eu acho normal. Detalhe, acho jogador interessante e assim. Eu acho meia. Inclusive, interessante e possivelmente muito acessível ao orçamento Fortaleza, do totalmente. Fortaleza. Qual é o detalhe? Jogador do Operário, tá? Que já foi, nessas últimas semanas, citado por Sonho do Náutico, Vila Nova, não sei se Goiás chegou a citá-lo. Várias equipes da segunda divisão colocam Bosquilha como alvo. Vai estar na lista de Cauê, por exemplo, em todos os times da segunda divisão. Estava na do Sport, vai estar no Ceará e vai estar na do Fortaleza, porque ele é um bom meia, tá? Para Série B. Eu vi num perfil do Twitter, Cássio, que o Fortaleza também considera Matheus Friso, né? Que fez uma grande temporada pelo Curitiba em 2024. Foi para o Novo Horizontino, uma das negociações mais estranhas na transição 24-25, talvez a mais estranha, porque o cara foi muito bem no Curitiba, valorizou. Nenhum clube que foi para a Série A, tipo Sport, tipo Ceará, conseguiu tirar Friso, que era para ele dar esse passo. O Curitiba não subiu, era para ele dar esse passo. Ele foi bater no Novo Horizontino e jogou nada no Novo Horizontino, tá? Mas aí é a gestão de carreira do cara, né? Alguns perfis apontam que o Fortaleza teria sondado Friso, mas seria ou Bosquila ou Friso, tá? Por quê?
Porque eu imagino aí, Cássio, que o Fortaleza não tá trazendo para ser titular não, tá? Tá trazendo para disputar a vaga no meio de campo, porque a gente vai ver agora, Cássio, ainda tem muita gente nesse meio de campo do Fortaleza, ninguém saiu oficialmente, né? Então você tem Pochettino, você tem Matheus Pereira, você que jogou muito, tá? Você tem Guzmán, Martinez, Prior, né? Rodrigo já ficaria mais abaixo, mas vai sair todo mundo? Não vai. Então eu Mas acredito que alguns vão. mas eu acredito que o titular ainda fica aqui. Eu acho que Bosquilha não chega, talvez na vaga de Prior, mas alguns jogaram mal no Fortaleza, Martinez nunca encaixou, né? Talvez o sentimento do torcedor do Fortaleza é, é um sentimento que leve mais para essa mudança, tá? Então a gente tem aqui o desenho do, do Fortaleza. Carpini pediu a permanência de alguns jogadores, a direção, isso foi especulado, mas ele pediu, por exemplo, Diogo Barbosa, tá? Pediu Mancuso, ele pediu alguns jogadores para ele sustentar como base para a próxima temporada, pediu Barreiro, pediu Breno Lopes. Ele tem um interesse aí de ter uma sustentação de parte dessa equipe para ele tocar a temporada 2026, tá? Então, esse foi o nosso resumo aqui do Fortaleza e desse dia de mercado, um dia intenso que a gente teve confirmações e que a gente teve os primeiros movimentos ainda muito de especulação relacionados aos times que foram rebaixados da Série A para a Série B, tá? Queria agradecer a cada um de vocês que atravessou esse vídeo com a gente, tá? Para quem não nos conhece, eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio É filme Zirpoli, da Marvel agora. Apresenta é, tudo só no final. Quem já viu sabe como é. com participação especial indireta por texto de Cauê Diniz, que nos Sim. ajudou aqui a trazer a leitura de jogadores que a gente não Fonte. acompanha tão de perto, né? O nosso analista de desempenho do 45 minutos. Então, vale o crédito aqui a Cauê, né, numa presença indireta aqui no nosso programa. Direção de João Trigueiro, né, direção de João Trigueiro, edição de Gabriel Costa. Se você viu algum corte de Caio Corte, é o autor Caiu corte. Caio Corte, né? Sempre no plural. É o autor aqui, tá? Dos nossos cortes, sejam aqui no YouTube, sejam nas redes sociais, tá? O 45 minutos ele é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável e a Bet do 45 minutos já há muitas e muitas temporadas. Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional, ao abrir essa conta, coloca o código podcast45 que você vai dar uma força aí pra gente, mostrando nosso alcance, mostrando que a gente consegue, né, ter uma penetração e dialogar e ter algum poder de convencimento e de influência com o nosso público, tá? Tem outra forma bem fácil também. Se você entrar no NE45 ou no blog de Cássio, vai surgir um pop-up. Você clica nesse pop-up e aí não precisa nem colocar nosso código. Clicando no pop-up do NE45 ou do blog de Cássio Zirpoli, tá? Já fica o registro aqui dessa parceria entre o 45 Minutos e a Bet Nacional, tá? Além da Bet Nacional, nossa patrocinadora master, convido vocês a entrar no Instagram e conhecer o Village Porto de Galinhas, tá? Um verdadeiro paraíso que a gente tem aqui no litoral sul de Pernambuco. O mesmo código, podcast45, garante 20% de desconto no Village Porto de Galinhas, tá? Se você for do Recife, mais duas dicas para você. A 10 Saúde Esportiva, tá? Que eu diria que é o lugar hoje mais preparado, mais integrado para sua recuperação, para o seu condicionamento. Une vários segmentos da saúde esportiva, desde a fisioterapia, a própria ortopedia. Se você pode chegar com uma lesão, lá tem equipamentos para diagnosticar sua lesão, para iniciar o tratamento, tá? Recuperação, preparação física, academia completa, treino funcional, tá? Nutrólogos, médicos que vão preparar uma dieta, tá, para você. Se precisar, por exemplo, de uma dieta com creatina, uma dieta com suplementos, com a utilização de Mounjaro, por exemplo, que é algo que está sendo muito recorrente, muito utilizado, obviamente, com acompanhamento médico. Repito, tá? A A10 Saúde Esportiva, ela tem médicos na sua equipe, tá? Médicos. É uma equipe realmente completa. E a Montebello, também ligada à área de saúde, mas no caso aqui uma distribuidora de produtos de saúde, que tem duas lojas físicas e frete grátis para toda a região metropolitana do Recife. Lá você vai encontrar vários produtos que dão essa, essa, esse ganho de qualidade de vida no dia a dia. Vou dar alguns exemplos.
Meia de compressão. Todo mundo está utilizando, tá? É algo que cada vez mais é recomendado. A gente mesmo, Cássio, é até um absurdo que a gente passe aqui 4, 5 horas. Vou pedir, tá? Para A usar aqui. primeiro presente de Natal aí da Montebello, a gente deveria usar uma meia de compressão aqui. É bem E o importante. uso é nesses. Tipo, o cara. No trabalho. Os jogadores de futebol só viajam de meia de compressão. Eu achava que era uma coisa mais Minha atrelada. esposa, que é médica, então dá plantão, passa muitas horas também, às vezes, sentado, já só trabalha com meia de compressão. Então era algo pra gente estar usando aqui. Era muito melhor para nossa saúde Ah, tá. que a gente Então tivesse manda aqui aí. com meia de compressão, tá? Então manda aí. Os jogadores de futebol utilizam de forma obrigatória nas viagens Tipo, aéreas. a pegar a ponte aéreazinha. Total, É meia mesmo. de compressão. Você pode perceber que quando eles estão andando, você acha que é meião aquilo ali, não, é meia de compressão. Tá? É muito importante. Tá aí, pô. Diminui algumas sensações que a gente fica aqui na perna. Semana que vem a gente vai começar a mostrar também. Até tem aqui, mas não tá aqui ao meu alcance agora. A gente vai mostrar na tela esses produtos, tá? Indaiá, tá? Do grupo Minalba, água mineral mais consumida do Nordeste, né? Pela da Fonte Distribuidora, também é um patrocinador aqui do podcast. Agradeço demais a cada um de vocês. Deixa a curtida, se inscreve aqui no canal, tá? Valeu a força, até a próxima. Tchau, tchau.